Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um quadro novo aqui do canal, é o Resumão do JP. Já coloca na sua agenda, toda sexta-feira você vai ficar atualizado pelo JP para a gente poder saber o que aconteceu no mercado, quais foram as maiores altas, quais foram as maiores baixas, para a gente poder entender também como que isso afeta a sua vida, essas principais notícias. Elas são importantes? Elas podem trazer algum benefício? Ou na verdade estão benefícios mascarados? Nós já vamos ver tudo isso daí, mas antes de qualquer coisa, eu peço para você, caso ainda você não seja inscrito aqui no canal, deixa a sua inscrição, é muito importante, vai ajudar demais para o YouTube poder entregar esse conteúdo para mais pessoas, combinado? Vamos lá então, hoje nós vamos começar a partir da primeira notícia que mais chamou a atenção. Sim, depois de muito vai e vem, muito risco ali do efeito Brasil, a Eletrobras conseguiu, foi aprovado e a oferta arrecadou mais de 33,7 bilhões de reais e a ação foi precificada a R$ 42. Então, para você que assistiu meu outro vídeo lá falando se valia a pena investir ou não, espero que você tenha chegado à melhor conclusão e caso tenha investido, você já sabe muito bem que esse é o valor do mercado negociado. E aqui a gente volta naquela velha história, vale a pena privatizar? Não vale a pena privatizar? Eu sou a favor, sim, da privatização, desde que seja bem feita, até porque o Brasil é um país continental enorme, que tem diversos problemas estruturais para tomar conta e não tem necessidade de estar voltando seus esforços para uma empresa de eletricidade, Nós temos tanto problema na educação, na saúde, no saneamento, segurança, tantas outras coisas fundamentais para o bom andamento do país que nós podemos estar direcionando isso para outras pessoas, mas precisa ser bem feito, porque senão vira mais do mesmo e aí perde completamente o sentido, tá? Outro ponto aqui é sobre a Petrobras. Sim, a Petrobras ganhou um novo capítulo sobre privatização. Pois é, a empresa agora está ali no radar para ser estudada, se vale a pena, se não vale a pena, se vai ser um projeto que vai ter andamento ou não. Depende agora da assinatura do presidente para poder estar colocando realmente ela na lista para ser estudada, para ser privatizada, Lembrando que já teve um caso desse no passado envolvendo a Petrobras e agora a tentativa seria de deixar o governo ainda mais minoritário, com uma parcela ainda menor das fatias das ações da Petrobras. Ah, mas isso seria ruim, o governo pararia de arrecadar, nós pararíamos de ganhar com esses lucros extraordinários da Petrobras que estão batendo recordes em cima de recorde. Não é bem assim. Por quê? Porque a Petrobras continuaria pagando muitos impostos para o governo. E hoje ela é a maior pagadora de impostos. Então assim, o governo estaria deixando de ficar sob o controle, de estar fazendo a política da maneira como ele deseja e estaria recebendo uma grande carga de impostos que ainda seria muito benéfica para os cofres públicos, Então assim, volta naquele ponto, vale a pena privatizar? Vale. Por quê? Porque vai investir, vai ter mais investimentos, vai ter maior competitividade no setor, porque mais empresas vão estar ofertando, vão ter possibilidade de ofertar esse serviço. Se mais empresas têm a possibilidade de ofertar esse serviço, menor o preço, porque aumenta a concorrência, então vai ter muito mais oferta para aquela demanda. Então pode ser uma coisa muito benéfica para o mercado, mas tem que ser bem feita. Lembrando, tá? Sou a favor? Sim, mas desde que seja bem feita, porque senão a gente se perde completamente. Beleza? Outro ponto aqui que chamou a atenção demais essa semana foi a questão do combustível, Nós vimos aí nos noticiários, para quem não viu ainda está sabendo agora, o governo pretende zerar o ICMS, COFINS dos combustíveis e do gás de cozinha. Pois é, essa é uma medida um tanto quanto populista, justamente porque agora nós estamos muito próximos das eleições e é uma tentativa clara de tentar ganhar o povo, de tentar ganhar a população para poder se reeleger, É uma maneira ali de segurar o preço aqui, melhora numa classe ali, melhora na outra aqui, num momento curto, para ver se isso consegue resolver alguma coisa. Nossa, que maravilha, então a gasolina vai ficar mais barata, nós podemos ficar tranquilo. Pois é, isso é por um curto prazo, Por quê? Porque o que acontece? O governo vai estar pagando os estados por esse benefício de estar aceitando zerar o imposto. Não é bem assim, não tem nada de graça nesse mundo e quem paga a conta no final das contas é a população.
e vou explicar o porquê. Esse ponto é muito importante. Porque é o seguinte, pessoal, vamos pensar que é o seguinte, o governo vai estar parando de arrecadar, através daquela fonte, uma grande parcela de impostos. E ele vai ter que ressarcir todos aqueles estados que aderirem, uma parcela em torno de 29 bilhões de reais. Então imagina que a arrecadação de impostos diminui e os gastos públicos, eles aumentam. Não é que eles diminuíram, não, eles vão continuar maiores. Então quando eu tenho uma arrecadação menor e uns gastos cada vez maiores, o que acontece? Para isso, o governo vai precisar gerar mais títulos públicos, mais dívida, vai precisar estar aumentando a taxa de juros para atrair investidores internacionais ou próprios investidores da população brasileira para estar emprestando dinheiro para o governo, para estar custeando isso. Por quê? Porque aumentar imposto é uma medida que não é populista, ainda mais numa época de eleição. Então ele vai encontrar outras formas de estar fazendo isso, e uma delas é estar aumentando a dívida pública. E aumentando a dívida pública, no longo prazo, pode fazer com que aumente também a inflação, que vai trazer lá na frente um aumento novamente desses preços. Então perceba que, mais uma vez, assim como todas as medidas populistas, elas são imediatistas e elas dão com uma mão, disfarçadamente, e rapidamente, num futuro breve, tira com a outra. Então é uma ilusão achar que isso é uma medida positiva. Isso é uma medida imediatista. É uma medida para se reeleger. Tá? E dentro disso a gente já vai entrar aqui também. Mas antes disso, só para a gente trazer aqui, que eu me esqueci, peço perdão, quais seriam então os benefícios no preço, tá? Os cálculos indicam uma redução em torno de 76 centavos no litro do diesel e 1,65 no preço da gasolina. Também vai ter uma redução para o etanol, mas eu procurei as notícias, não encontrei nenhum dado que cravasse qual seria a expectativa da redução para o etanol, mas teria toda ali uma redução nessa cadeia de combustíveis. Então perceba, está reduzindo o preço porque está reduzindo o imposto. Porém, o governo vai ter que ressarcir, vai ter que pagar todo esse subsídio que está sendo feito por 29,6 bilhões de reais até 31 de dezembro. Então os gastos públicos aumentam e a arrecadação diminui. O que acontece? Dívida, taxa de juro mais alto, vai ficar mais difícil para o consumidor acessar crédito, mais difícil para acessar crédito, diminui demanda por produto, diminui vendas e lucros das empresas, pode aumentar a taxa de desemprego. Então perceba que é uma cascata de acontecimento. Não tem nada de graça no mercado, nada de graça. Então é uma medida populista para poder se reeleger. E aqui nós já vamos emendar em uma outra medida que foi feita essa semana também, numa reunião recente, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, pediu meio que um pedido, meio que uma ordem para congelamento nos preços. Então ele pede que os empresários congelem os preços, não tenha mais reajuste de preços. E isso é uma loucura. Por que isso é uma loucura? Porque parece que nós voltamos na década de 80 com medidas mercantilistas, com tomadas de decisões econômicas insanas que não cabem mais. E por que não cabem mais? Na verdade, elas nunca fizeram sentido. Mas para aquele momento que a inflação era hiperinflação, descontrolada, ela pareceu fazer sentido em uma certa época. Mas os anos foram passando e foram mostrando que não faz o menor sentido. E por que não faz o menor sentido? Porque imagina só, você é um produtor de gado, tá? Você produz o gado aí, e aí o preço da carne no mercado, no consumidor final lá, é R$80 o quilo. E você está recebendo travado ali 40. E agora o supermercado não pode mais vender acima de 80. Só que tudo está aumentando, o preço de fertilizante aumentou, para poder então produzir o alimento daquele animal, ficou mais caro. O preço da semente ficou mais caro, então todo o custo de produção, devido a essa guerra que está tendo no mundo, todo o custo de produção da alimentação daquele animal ficou mais caro. E aí o que acontece? Se o custo da alimentação, que corresponde em torno de 70% a 80% do custo de produção do animal, ele aumentou, para aquele produtor está muito mais caro consumir. Provavelmente ele já não está nem fechando as contas recebendo aqueles 40. Mas vamos supor que ele ainda está fechando as contas. Só que está tudo continuando subindo no mundo todo
E ele não vai poder acompanhar essa subida de preço. Por quê? Porque o consumidor final lá travou em 80. Eu não pago, então ele não paga mais do que 40 para você, porque antes dele tem o frigorífico. Então tem o consumidor final, tem o supermercado, tem o frigorífico e o produtor. Então toda essa cadeia vai estar travada. Então aquele produtor que agora o custo continua aumentando cada vez mais, o custo de produção dele que estava em 30, passou a 40, passa para 45 e ele vai continuar vendendo por 40. E ele vai começar a ter prejuízo. E o que acontece? Se ele continuar vendendo em prejuízo, uma hora ele vai falar, não compensa mais para mim vender. Se não compensa mais para eu vender, eu vou parar de produzir. Se eu vou parar de produzir, nós vamos faltar produto no mercado, nós vamos entrar numa escassez de oferta de produtos. É isso que acontece com atitudes como essa. Você travar o preço de uma produção, você desincentiva completamente o produtor lá da base. Você não está batendo no empresário lá de cima, você está batendo em quem produz. Então é uma ideia, mais uma vez, populista. Por quê? Porque a hora que você chega na gôndola do supermercado, você fala, nossa, que maravilha, hein? As coisas mantiveram, pelo menos, não, né? Pelo menos não aumentou. Pelo menos nós estamos aqui, tá? Mas essa é a realidade? Essa não é a realidade. Isso é uma coisa que foi imposta. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de mentalidade, que são mentalidades imediatistas, que pode trazer um grande prejuízo num médio prazo, num longo prazo, então, piorou. Então a gente tem que tomar cuidado em olhar uma atitude dessa e falar, nossa, que bom. Pode ser bom nos primeiros 15 dias para você, porque depois de um mês pode ser que comece a faltar produto. E aí aquele produto que você gosta de consumir pode ser que você não encontre mais. Porque para aquele produtor já não compensa mais consumir, né? Então, assim, isso é muito complicado, muito complexo. Mais uma vez, atitude puramente populista. E nós temos um histórico aí bem grande de medidas populistas no Brasil que satisfaz a população momentânea para poder eleger político, porque é tudo para o ego próprio. Não é nada em prol do Brasil, esse discurso que nós estamos num momento muito complicado da economia, um momento muito complicado do futuro do Brasil, que precisa ser decidido. Isso aí é papo para boi dormir. Vamos ser bem sinceros aqui. Não tem ninguém preocupado lá com o Brasil, porque se tivesse, não tava essa porcaria de administração, essa ineficiência pública. Estaria muito diferente. Então é muito ego próprio, né? Esse próprio governo entrou falando que iam fazer tais coisas e mudou completamente para um centrão / populismo ali absurdo. Então a gente tem que tomar cuidado. Essas foram as principais notícias. Eu gostaria também de trazer as maiores altas e as maiores baixas do Ibovespa na semana, tá? As maiores altas vieram ali da Qualicorp, 3,20% de alta, a Apvida 3,07%, a Cogna 2,41%, a Via Varejo, a Via Varejo voltou a subir 2,38% e a PetroRio 1,79%. E as maiores baixas vieram com a WEG liderando a maior baixa da semana com 5,93%. Uma empresa muito boa, tá, pessoal? Uma empresa excelente, mas que está enfrentando um momento devido ao mercado e veio numa baixa aí imensa nessa semana. A CSN, 4,93% de queda. A Gerdau, 4,93% de queda. Ambas do ramo da metalúrgica, né, da parte dessa parte industrial. A Uzi Minas, menos 4,32%. E a Local Web, menos 3,58%. Então essas foram as maiores altas, maiores baixas, as principais notícias, o que você precisava entender sobre elas, para a gente realmente saber como que isso te afeta, se isso realmente é positivo ou negativo. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para chegar para mais pessoas e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!